A vida é uma correria doida e nos faz esquecer das coisas mais simples. Desacelerar não é luxo, é uma necessidade. É necessário sentir o vento no rosto, estar presente no agora, parar de sentir culpa por estar cansado. Descansar também é viver. Viver os dias, viver as pessoas, os momentos que parecem pequenos demais para quando a gente está com os olhos muito cansados. São justamente esses pequenos momentos que valem ouro. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo que eu tinha preparado para vocês era no interior, era domingo que eu ia gravar. Só que aconteceu que acabou a bateria e veio bem a calhar com o tema que eu queria falar para vocês, que é sobre o descanso. Hoje a gente estava aqui e resolveu parar para falar sobre isso. Santificar o descanso. Então, São José Maria Escrivá, ele fala sobre a necessidade de descansar também. A gente sempre acha que a gente tem que ser um super-herói, a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que colocar vários fardos nas costas e carregá-los. Só que a realidade é que a gente, se colocando nessa posição, a gente sempre acha que a gente tem que dar conta de tudo e esquece que o descanso também é deixado por Deus. Se a gente pegar desde o início da Bíblia, tem que o sétimo dia Deus descansou, e depois a gente tem frases como de São João Paulo II, que ele diz sobre a necessidade do descanso, que o descanso ele é um dom de Deus. Ele fala que o descanso é tão necessário quanto o trabalho, e o trabalho não deve ser a finalidade, a gente não deve ser glorificado pelo trabalho que realiza, mas por que a gente realiza. E a partir do momento que a gente se coloca numa posição de que a gente só pode ser valorizado pelo aquele trabalho, pelas aquelas coisas que a gente sempre acha que descansar às vezes não é um mérito, não é justo e que a gente deve ficar pensando, se preocupando com aquele problema. Só que a realidade é que a gente descanse ou não descanse, aquele problema vai existir da mesma forma. E é uma frase que não é de santo, que é o Albert Einstein. Ele fala que a gente não pode resolver um problema do mesmo ponto que a gente criou ele. Então, mesmo que você não tenha criado o problema, se a gente não sair do ponto de partir para um descanso, para a gente ir para um lugar que gosta, fazer uma coisa que gosta, a gente vai continuar no mesmo ponto daquele problema. Então vai ser mais difícil ainda de a gente achar a solução para aquilo que para aquilo que é apresentado para a gente, para aquele problema. Barulho. Eu queria ter trazido isso ontem, quando eu estava no interior, mas eu não consegui, então eu trouxe hoje, porque é uma coisa que eu acho importante também falar. E porque, como sempre, eu trago coisas que é o que eu vivo no meu momento. São problemas que eu encontro na minha vida e que às vezes eu leio e penso sobre aquilo e aí trago pra falar com vocês também. E o ponto principal desse descanso é o não descansar por descansar, mas o descansar em Deus. Então, a gente pode recorrer a um versículo, a um capítulo que tem na Bíblia, que é onde Jesus diz: venha a mim todos os que estão cansados e fadigados e eu vos darei descanso. Então a gente entregar os nossos fardos a Deus, a gente pedir para Ele carregar a cruz da gente com a gente. E isso é o ponto principal de descanso, é que quando a gente não consegue descansar é porque a gente não está confiando plenamente. Eu falo isso por mim mesma, sempre que eu tenho algum problema, eu levo para Deus, mas ao mesmo tempo eu continuo lá matutando, pensando, não consigo me concentrar em nada, não consigo esquecer daquele problema. Então, o ponto principal é, gente, também uma frase aqui que me veio, que é a do Padre Pio de Pietrelcina, reze, espere e confie. A preocupação é inútil, Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Então a gente rezar, a gente tentar resolver, é claro, a gente agir também, mas lembrar desse descanso, lembrar de que a gente não é um super-herói, que a gente consegue resolver as coisas até um certo ponto, mas a partir de um ponto lá não é mais com a gente, é com Deus. E que Ele consegue resolver qualquer coisa. Então colocar nas mãos dele e lembrar de deixar nas mãos dele e não tirar. Então acho que esse é o principal ponto de descansar, não só o descanso físico, mas principalmente o descanso mental, a gente conseguir desligar um pouco dos problemas das coisas. Então é isso, deixe seu like se for possível, se inscreva no canal e até a próxima quarta-feira.